texto diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, recorda-te de mim, eu rogo-te, e me fortalece, eu rogo-te, só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa de uma vez vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão se agarrou às 2 colunas centrais sobre as quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita e outra com a sua mão esquerda. Sansão disse: que morra eu com os filisteus. Ele se encurvou com toda a sua força, a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele provocou na sua vida. Repita comigo: assim os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que ele matou em toda a sua vida. Agora olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: a força do homem não está no braço. Vamos orar. Senhor meu Deus, está aqui a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. O meu pedido é que nesta manhã o Senhor possa marcar a vida dessa juventude. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar, mas eles decidiram vir até a tua casa, para te adorar em espírito e em verdade. E encha-nos do teu espírito, Senhor, porque cheio do teu espírito, o mundo não tem espaço. Nós não dependemos do que tem lá fora para preencher o nosso interior. Nós estamos querendo ter um encontro contigo, nós queremos ter experiências com o teu Espírito Santo. Se não fosse a tua glória, nós não estaríamos aqui, mas foi a tua presença que nos trouxe até este culto, em nome de Jesus. Tome o seu assento. O livro dos Juízes registra um ciclo de pecado e idolatria recorrente na história de Israel. Sempre que um líder piedoso morria, o povo mergulhava na idolatria. Então Deus permitia que os seus territórios fossem conquistados por seus adversários, e após um tempo, depois deles se arrependerem, Deus levantava um libertador para tirá-los do cativeiro. A história de Sansão se inicia após um novo ciclo. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus nos entregou nas mãos dos filisteus. Israel peca contra Deus, e Deus usa os filisteus como disciplina para tratar com o povo. Deus vai levantar Sansão para libertar Israel da opressão dos filisteus. O Senhor visita a esposa de Manoá. O anjo lhe faz uma promessa: tu és estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um menino. Se nós analisarmos o texto, vamos observar que a esposa de Manoá não tem nome, é estéril. Então Deus levanta alguém que não tem nome, improvável, para gerar um homem forte. As recomendações do anjo são estas: não beba vinho, nenhum tipo de bebida fermentada, não coma nada impuro, porque a criança será consagrada desde o ventre. As características é do nazireu. O nazireu é um membro de uma classe de indivíduos 100% devotados ao Senhor. O termo em hebraico significa consagração. Sansão foi consagrado no ventre. Ele não escolheu ser nazireu. O escolhido não teve direito de escolha. Em João 15, Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos. Não foi você que escolheu, foi Ele que te escolheu. E você não depende da aprovação do homem para exercer aquilo que o céu te confiou. 1 Coríntios capítulo 1, o texto diz: Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu as fracas para confundir as fortes, escolheu as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie. Você não é um acidente de percurso do seu pai e da sua mãe, você é um projeto que foi gerado na eternidade. No Salmo 139 o salmista disse:
antes de você ser formado no ventre, eu já havia escrito a sua história. Nós precisamos nos esforçar para entender aquilo que Deus escreveu ao nosso respeito. Não beba vinho, nenhum tipo de bebida fermentada, não coma nada impuro. As mulheres grávidas devem evitar tudo aquilo que acreditam ser prejudicial à saúde da criança. É bem provável que a esposa de Manoá se absteve de vinho, de bebida fermentada e de alimentos impuros, não só porque Sansão seria separado, mas porque ele foi escolhido para ser um homem de força extraordinária. O período da gestação é o tempo em que o projeto está sendo formado no ventre. No tempo da espera, nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos entregou. Tem gente que não coloca para fora daquilo que está sendo gerado, porque não cuida, e quem não cuida, perde. Sansão foi separado para ser nazireu. Enquanto a sua mãe cuidava dele, ela deveria viver a vida de um nazireu. Sansão é projeto, mas a sua mãe vive conforme o seu futuro, e isso é fé. Fé é aquilo que nós não vemos, mas é a convicção daquilo que nós acreditamos. Você é estranho, porque você não é, mas você se comporta como se fosse. Você não é formado, você não é reconhecido, você não tem cargo, não é reconhecido a nível nacional, mas fé é isso. E Abraão é o nosso exemplo de fé. A Bíblia diz que no chamado de Abraão, Deus sai do futuro, e na sua onisciência ele se apresenta no presente e chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão sai sem saber para onde estava indo, acreditando no Deus que estava chamando, porque a forma como eu me comporto revela aonde eu vou chegar. O texto diz que a mulher deu à luz a um menino, colocou o nome de Sansão. Sansão é resposta para a nação de Israel. A esposa de Manoá não tem nome, mas tem resultado, porque não é sobre o seu nome, e muito menos quem você se tornou. Segura essa verdade: as pessoas não respeitam a promessa que você carrega, elas respeitam os seus resultados. E apesar da dor, o propósito traz consigo a honra. Quem era a esposa de Manoá antes de gerar Sansão? Uma mulher desprezada, porque na cultura, a mulher que não gerava, era considerada amaldiçoada por Deus. E se nós perguntar para algumas pessoas que estão aqui, quem era você antes do propósito? Alguns aqui vão dizer, eu cheirava cocaína. Outros vão falar, eu assaltava. Algumas meninas vão dizer que saía na sexta, voltava na segunda, deitava-se com vários e nem lembrava, nem simplesmente o nome. Só que Jesus perdoa, te lava com o sangue e prepara uma cadeira de honra. E o que me espanta é que Jesus faz isso tudo, e o nível do glória a Deus e da gratidão é mínimo, porque na balada, irmão, independente de quem está cantando, desce até o chão. Independente de quem está tocando, as pessoas pagam ingresso caro. É porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas Deus está levantando um povo que não adora por causa do nome, que não frequenta culto por quem vai pregar, simplesmente porque o Deus Todo-Poderoso está presente. Sansão cresce, só que os seus passos revelam uma crise de identidade, porque o fato de eu não entender o meu propósito me traz confusão na mente. Você sabe de onde saiu, mas não sabe para onde está indo, e nós precisamos olhar para frente. Filipenses 3,13, a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Eu preciso saber para onde eu estou caminhando. E talvez a visão de Sansão fosse tão distorcida, que ele tinha alguma confusão acerca do poder de Deus e temer ao Senhor, porque Sansão era forte, mas ele não foi fiel ao seu compromisso de nazireu. O texto diz que Sansão desce até Tímina. Sansão quebra o princípio, porque ele rompe o limite estabelecido, porque é um ambiente para você se relacionar. Esse ambiente se chama luz. Você precisa saber quem você coloca do seu lado,
As suas amizades precisam ser seletivas, porque o diabo não se apresenta de chifre, ele é um espírito que possui, usa a boca de alguém para dominar a sua mente, e por mais que você seja forte, quando ele domina a mente, ele faz você perder as forças. Sansão desce até Tímina, ele desce o nível de relacionamento para se envolver com a Filisteia. Isso aqui mexe comigo, porque Sansão foi chamado para dar vitória a Israel, e Sansão está se envolvendo com quem não é para se envolver. Eu vou ser mais direto para alguém. Sansão está fazendo aliança com quem não é para fazer. 2 Coríntios 6,14, o texto diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem entre a luz e as trevas? Ou que parte tem entre Cristo e Belial? Você foi chamado para ser luz, e quem se relaciona com as trevas revela que já está apagado há muito tempo. Sansão retorna para casa, ele pede a bênção aos seus pais para se casar com a Filisteia. Pastor Vasconcelos, na verdade Sansão já volta decidido, mas ele quer a bênção, e os seus pais vão aconselhar Sansão: tem mulher em Israel, o que é que você quer indo no território dos filisteus para buscar uma esposa? Sansão não escuta o conselho dos pais, porque ele é movido por sentimento. Em Provérbios 1,8, Salomão disse: filho meu, ouve o conselho do teu pai e guarda o ensino da tua mãe. É por isso que o técnico do esporte é levantado, porque quem está do lado de fora tem a visão ampla, e o técnico dá a direção certa para os jogadores que estão envolvidos ao calor do momento. Você precisa limpar os seus ouvidos e dar voz de quem está vendo que esse caminho que você está trilhando não vai dar certo. Ah, Felipe, mas vai dar certo. Há caminhos para o homem que parecem ser direito, disse Salomão, mas o seu fim são caminhos que levam à morte. Se tem mulher em Israel, por que Sansão quer a Filisteia? Porque esta agradou aos seus olhos. Só que nem tudo que agrada aos nossos olhos agrada ao coração do pai. Sansão não escuta o conselho dos pais, porque ele prefere ouvir a voz do seu coração. Mas está escrito que enganoso é o coração do homem, mas que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Os olhos captam imagens que descem para o coração, no latim memória. Tudo começa a partir do olhar ou a partir do ouvir. O olho é a principal avenida da tentação. É por isso que você tem que deixar de seguir alguns influências, que está mais influente para o inferno do que para o céu. É por isso que você tem que deixar de escutar algumas coisas. Ah, Felipe, mas não tem nada a ver. Quem disse que não tem nada a ver? Jesus venceu o diabo com o que está escrito, e não aquilo que eu acho. Oh glória, aleluia. Ser cheio do Espírito Santo não te livrará de ser tentado. Ser cheio do Espírito Santo te lhe dará força para resistir à tentação. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. O diabo tenta Jesus em 3 áreas: faça com que estas pedras se transformem em pães. Na necessidade, lança-te daqui do alto, porque está escrito, ele já deu ordem aos anjos ao teu respeito para que te guarde. Na espiritualidade, se prostra, me adore, porque eu te darei todos os reinos. Na ambição, o diabo tenta Jesus em 3 áreas. E segura essa verdade: o inferno só para de atacar quando ele entende que o ataque não surte mais efeito. E a palavra de Deus para alguém nessa noite é: resista, porque está escrito que o diabo saiu e os anjos se apresentou para servir. E foi no deserto, porque Deus não depende do palácio para te servir. E essa é a palavra que eu tenho para alguém: resista. Deus te chamou nesse tempo para resistir, porque tem muita gente que é bom de altar, mas ruim de resistência. Porque diabo se expulsa no nome de Jesus. Agora contra-ataque é na resistência. Tiago 4,7 está escrito: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E só para não perder o costume, gruda na mão de alguém que está do teu lado aí e diga para ele: Deus vai te dar força para resistir. Sacode a mão dele e diga para ele: Deus está te enchendo do Espírito para você resistir. Oh glória. Depois de um tempo
diz que Sansão desce até Tímina para casar com a Filisteia. Sai um leão da vinha, sem nada nas mãos, Sansão rasga o leão no meio como se fosse um cabrito. Ele retorna para casa e depois de um tempo ele volta pelo mesmo caminho. Aí está no texto que Sansão desviou o olhar para enxergar o cadáver, viu mel, pegou e se alimentou. É doce. Perceba que o problema não está no mel, mas na origem, porque o mel foi retirado da carcaça. É doce, mas é impuro, porque a pergunta é: da onde veio? Porque a origem revela o conteúdo. Porque você olha, é doce, você olha, é bonitinho, você olha, é musculoso, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar: nem tudo que brilha é ouro. Paulo nos alertou: tome cuidado, porque até o diabo se transfigura em anjo de luz. O que Paulo está dizendo é: tem cara de anjo, mas é demônio, porque você olha o garoto com corpo musculoso, cabelinho na régua, você olha a garota com o corpo desenhado, cabelinho na cintura, e o coração que é enganoso diz presente de Deus. Mas tome cuidado, porque aquilo que você chama de presente de Deus, na verdade é lembrancinha do diabo. Deus não te chamou para pescar lá fora, tem peixe aqui dentro. Ô glória, pega na mão de alguém aí, pega e profetiza para ele, diga assim para ele: é melhor casar com um feinho cheio do Espírito Santo, porque o tempo passa, a pele murcha, mas o Espírito aformoseia o rosto. Glória. Sansão está caminhando, o que Sansão deveria ter continuado em linha reta, mas Sansão desvia para olhar o cadáver do leão. Ele não desvia para lembrar a vitória sobre o leão. Sansão desvia porque está curioso, e a curiosidade desviou muito adolescente. Não olhe, se Sansão não desvia, Sansão não toca e não se contamina. E perceba que quando o diabo rugiu, Sansão matou ele. Sansão vence o leão vivo e é vencido pelo leão morto, porque o diabo sabe que quando ele ruge, você dobra o joelho, mas leão morto não demonstra perigo, e a estratégia do inferno é te atacar por onde você menos se sente ameaçado. É por isso que eu gosto do conselho do Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma. A pergunta não é se pode, mas se convém. Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar: tem coisas que não é para você, tem amizade que não é para você, tem música que não é para você, tem filme que não é para você. Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar: tem coisas que não convém. E nessa manhã o diabo está perdendo, sabe por quê? Porque ele preparou um laço, mas através da instrução da palavra, o laço está sendo cortado e você escapou com vida. Glória. Sansão desce até Gaza. A Bíblia diz que Sansão deita-se com uma prostituta. Sansão é cheio do Espírito. Provavelmente, na verdade, ele deve ser forte. Sansão deita-se com a prostituta. Se você mergulhar na história de Sansão, você vai vendo que Sansão se envolve com uma, se envolve com outra, se envolve, e na verdade tem jovem que a ficha está tão queimada que às vezes é necessário trocar de igreja, porque alguém já percebeu que ele não é de Deus. Então Sansão é parecido com Salomão. Ele é o pegador dos nossos dias. E a força, a sabedoria não está na unção, mas no princípio do temor do Senhor. Sansão deita-se com a prostituta, e o texto diz que os filisteus vão armar uma campana para matar Sansão ao amanhecer. Aí o texto diz assim, que Sansão se levanta à meia-noite, pega os portões de Gaza das costas com os batentes. Sansão sobe o monte. Hernandes Dias Lopes disse que Sansão saiu com os portões de Gaza nas costas e os pecados de Gaza no coração. Sansão é forte no braço, mas não teme ao Senhor. O texto diz que posteriormente ele se apaixonou por Dalila, uma mulher do vale de Soreque. Sansão está gamadão. Sansão entregou seu coração nas mãos da mulher errada. E lá vai uma verdade:
analise bem com quem você vai se casar, porque tem gente que casa por profecia e separa por revelação. Sansão colocou o seu coração nas mãos da mulher errada. Os filisteus descobrem que Sansão está gamadão, e a estratégia é comprar Dalila, para Dalila descobrir a força do Sansão. A proposta é alta, 1.100 peças de prata de cada senhor. Dalila se vende. O texto diz que Dalila pressiona Sansão por 3 vezes. Aonde está a tua força? Sansão brinca com a cara de Dalila, e na 4ª tentativa Dalila pega pesado. Se o meu coração está contigo, por que você não me revela o segredo? Sansão é forte para matar 1.000 homens com uma queixada de jumento, mas não tem força para dizer não para Dalila. E no pensamento do Sansão é mais ou menos o seguinte: se eu falar não para Dalila, eu perco ela. Então Sansão prefere perder a presença do que perder pessoas. É o medo do cancelamento. E essa é a palavra ao coração de alguém: perca pessoas, mas não perca a intimidade. Eu estou pregando para alguém que está sendo pressionado, revela o segredo. Eu estou pregando para alguém que está sendo pressionado: se você me ama, deita comigo antes do casamento, e prova que o teu coração está comigo. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar: é melhor estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Alguém me olhou de cara feia, porque essa palavra está indo ao coração de alguém, mas eu vim como profeta nessa manhã para profetizar: perca pessoas, mas não perca a intimidade. Você tem compromisso com o eterno. Aleluia. Se o meu coração está contigo, me revela o segredo. O texto diz que Sansão revela: o meu cabelo é grande, porque nunca se passou navalha sobre a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus. O texto diz que Sansão perde o espírito, e aí Dalila fala: os filisteus vêm sobre ti. E Sansão disse: eu sairei como das outras vezes. Mas não sabia Sansão que o espírito não estava mais nele, porque quando se quebra a intimidade, o espírito sai e não se despede. Os filisteus cortam o cabelo do Sansão. Sansão perde a força, e não é forçando o texto, mas Sansão não perde a força porque perdeu o cabelo. Sansão perde a força porque revelou o segredo. Está no texto que Dalila abriu o coração do Sansão e puxou o segredo lá de dentro. É por isso que Salomão disse: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O teu coração é que nem um cofre, nem o mordomo de mais confiança tem a chave e acesso do que está lá dentro. Não coloca teu coração na mão de qualquer um. Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar: você precisa guardar a intimidade assim como se guarda o tesouro. Nós precisamos preservar a intimidade, e se preserva a intimidade com santificação, até porque a intimidade sem compromisso é ficada. Deus não fica, você é noiva do Cordeiro. É por isso que eu gosto de Paulo em Romanos 12: eu rogo-vos, pois, irmãos meus, que entreguei os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Paulo está falando do culto do Antigo Testamento. E como é que era o culto? O animal era colocado no altar para ser queimado. Na lei, o animal é colocado no altar para ser queimado. Na graça, você no altar queima. Prostituição não é desculpa, é ausência de fogo. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar: eu estou te levando para o altar. Oh glória, levanta a tua mão, porque eu vou profetizar nessa noite. O diabo perdeu, porque você é sacrifício vivo no altar. Sansão perde o cabelo. Você já parou para calcular quanto tempo demorou para o cabelo crescer? Foi muito rápido para Sansão perder o cabelo. E eu estou pregando para alguém aqui que demorou muito tempo para o cabelo tomar forma. E o cabelo é a honra do nazireu. Tem muito tempo que você está na estrada construindo uma história, respeito, admiração. Só que é muito rápido para você perder. Então não perca o cabelo por causa de um momento.
Pecado é acidente de percurso, não é premeditado. Não conte com a misericórdia, porque Deus perdoa o teu pecado, mas os homens não esquecem. E eu vou repetir, é muito rápido para perder, mas demora muito tempo para crescer. Então, para você que pecou, que caiu, nem tudo está acabado, mas guarde essa verdade: você vai demorar muito tempo com o joelho dobrado, suando gravata, abrindo o culto, fechando o culto, limpando o banheiro, para você recuperar a admiração, o respeito, a confiança. É por isso que é melhor não pecar do que contar com a misericórdia de Deus, porque demora muito tempo para crescer. Sansão perde a força. O texto diz que os filisteus prendem Sansão. Aí está no texto, Luiz Carlos, que Sansão perde os olhos. E essa é a estratégia de guerra. Eles vão furar os olhos de Sansão, para Sansão não ter estratégia de contra-ataque. Só que aquilo que eles achavam que enfraqueceria Sansão, na verdade foi o que o fortaleceu, porque a visão o derrubou, mas a cegueira o colocará de pé. Através da visão, Sansão viu a mulher em Tímina. Através da visão, Sansão viu o mel na carcaça. Através da visão, Sansão deitou-se com a prostituta. Através da visão, Sansão se apaixonou por Dalila. Então a visão afasta Sansão do Senhor. Mas a pergunta é: por que Deus permitiu Sansão perder a visão? É porque tudo aquilo que te faz se afastar de Deus, Deus permite você perder. Jesus disse assim em Mateus 5: se os teus olhos te faz pecar, arranque-o, porque é melhor entrar no céu caolho do que com os 2 olhos para o inferno. E a palavra nessa manhã não é de vitória, é que você vai passar a perder algumas coisas a partir dessa manhã, porque Deus prefere te ver cego no altar do que te ver com a visão no inferno. E eu vou ser mais direto para alguém: a partir de hoje, pessoas vão sair do teu ciclo de relacionamento. A partir de hoje, Deus vai tirar algumas pessoas do teu caminho. Se o teu namorado te leva para pecar, se prepare, porque ele vai sair da sua história. Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar: eu vou fazer você perder, mas eu não te perco. Oh, glória, aleluia. Sansão está careca, Sansão está cego. Aí o texto diz assim: e o cabelo do Sansão começou a crescer. Se Sansão perde a intimidade quando perde o cabelo, Sansão está recuperando a intimidade quando o cabelo está crescendo. Porque Deus não é que nem o teu amigo de escola, que quando quebra a intimidade, nunca mais ele te recebe na mesa. Deus é Deus de Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu vou repetir para alguém: se você perdeu o cabelo, perdeu a intimidade, nada está perdido, porque o cabelo está crescendo novamente. Alguém olha para o Sansão careca e fala: nunca mais se levanta, mas o cabelo está crescendo. Nunca mais fica de pé, mas o cabelo está crescendo. Duvido cantar de novo, mas o cabelo está crescendo. Nessa manhã a graça te alcançou, porque o cabelo vai crescer. Sansão está no cárcere, e o texto diz assim: que mandaram a chamar Sansão para fazer palhaçada no templo. Sansão é a chacota do templo de Dagon. O guerreiro de Israel se tornou palhaço em Gaza. E analisando o texto, eu descobri que a maior dificuldade de Sansão não é libertar Israel dos filisteus, é não se tornar escravo. E Deus gritou no meu coração: você é mais importante do que a sua chamada. Vai doer, mas vai curar. É melhor dobrar o joelho do que vir para bater ponto. Oh glória, não é o pastor que tem que te ver, é o pastor dos pastores.
Tem muita gente cuidando do culto, mas não cuida da vida espiritual. É por isso que tem pastor caindo, vice-pastor que não suporta pecado, pregador que não aguenta ver uma sainha. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: você é mais importante do que a sua chamada. Sansão está no templo do Dagon. Tem 3.000 homens no templo. Sansão está no meio do ninho. É um lugar estratégico para Deus dar vitória a Israel. Eu não sei se você vai lembrar, mas lembra quando Sansão pediu a Filisteia em casamento? Está no texto assim: e não sabia os seus pais que isso vinha do Senhor. E se nós analisarmos superficialmente esse versículo, o que dá para entender é que Deus está levando Sansão para pecar, para vencer os filisteus. Mas na verdade, até quando Sansão erra, Deus acerta. Através dos erros de Sansão, Deus leva Sansão para Gaza. Sansão está no templo, tem 3.000 homens, e Sansão faz uma oração mais poderosa: Senhor Deus, eu rogo, devolva minha força para que eu me vingue dos meus 2 olhos. Sansão recebe a força, mas está cego. Não dá para ir no mano a mano, atacar os filisteus como ele atacou com a queixada de jumento. Sansão está cego. A estratégia é: eu preciso derrubar o templo para dar vitória a Israel. Só que Sansão derruba o templo, ele perde a sua vida. E Sansão dá um grito de guerra: morra eu e os filisteus. E eu respeito a interpretação de cada um, mas Sansão terminou a sua história da melhor maneira, que foi na guerra, porque era honra para o guerreiro morrer em batalha. Sansão dá um grito de guerra: morra eu e os filisteus, porque a única forma de dar vitória a Israel é Sansão abrindo mão da sua própria vida. E tem que ter maturidade para entregar, entendendo que vai perder, porque a nossa mente está ativada para ganhar. As nossas mensagens são triunfalistas, os nossos cultos é da vitória, e quando é para perder a gente não aceita. Quando é para perder não é de Deus, quando é para perder não foi do Senhor. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: é perdendo que se ganha. Sansão vai abrir mão da sua vida para dar vitória a Israel. Aí o texto diz que com uma mão na coluna direita, com uma mão na coluna esquerda, Sansão derruba o templo. É maturidade, abrir mão da sua própria vida para dar vitória para o próximo. E John Stott disse: não é o sofrimento que te faz amadurecer, mas a forma como você reage a ele. Então pega esse deserto e sobe o nível de maturidade. Sansão empurra a coluna, o templo vai abaixo, e está escrito: e Sansão matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. Porque alguém está olhando e está dizendo: Sansão perdeu, mas foi a maior vitória que Deus deu a Israel. E Sansão é um tipo de Cristo, porque Sansão foi traído pelos seus irmãos, Jesus foi traído por Judas. Sansão estava de braços abertos, Jesus morreu de braços abertos. Ninguém matou a vida, porque os dois a entregou. E está escrito: na sua morte Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Está escrito que na sua morte Jesus salvou mais homens do que em toda a sua vida, porque a sua maior vitória vai vir disfarçada de pequenas perdas. Levanta a mão. Desceu algo aqui no altar e eu vou liberar para a vida de alguém. Sobe o nível da adoração. Alguém está olhando para você e está dizendo: está perdendo porque está na igreja, está perdendo porque veio para amanhã do congresso, está perdendo porque não está indo para a balada, está perdendo porque está abrindo mão de muita coisa. Mas Deus te trouxe aqui para falar: é você abrindo mão da sua vida e eu dando vitória a Israel. Sobe o nível, abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Só quem entendeu a mensagem da cruz, 30 segundos de glória. Cadê o batera para vir comigo aqui? Levanta na marcha, levanta na marcha. Ô glória, levanta, levanta, fica de pé. Abre a boca para adorar. Pega na mão de alguém, pega na mão dele. Pega na
a mão dele, levanta a mão dele. Levanta a mão dele até o céu, porque mão levantada é sinal de Deus dando vitória a Israel. Oh glória! Eu vou deixar você adorar, eu vou mexer com você, eu vou deixar você adorar. A Bíblia diz no Salmo 81, versículo 10: abre a tua boca e eu te encherei. Não dá glória quando sente, eu dou glória para sentir a presença. Seja renovado pelo poder, vai. Alguém já está marchando aqui na minha direita, seja renovado. Oh glória, eu vou dar lugar aqui. Alavará saio. Romana calamando comina calavara suriando romanagai. Calamando comina romana calavara sobria. Romana calamando comina calavara suriando romanagai. Abre a boca, abre a boca. Dá um grito de guerra. Morra eu e os filisteus. Essa batalha não está perdida. Abre mão da tua vida e se entrega no altar. Mandou comer na calavara saio. Sansão terminou a sua história da melhor forma, como sacrifício. Morra eu. Oh glória, oh glória. Quem não é batizado como Espírito Santo, levanta a sua mão. Felipe, eu não sou batizado como Espírito Santo, levante a sua mão. Eu não sou, eu quero ver a sua mão, irmão, levanta a tua mão. Eu não sou batizado, levante a sua mão assim. Oh glória. Se você acredita nesse revestimento, corre aqui no altar, eu vou orar por você. Corre aqui no altar, eu vou orar pela sua vida. Oh glória. Em João 4, Jesus bate um bate-papo com a mulher de Samaria. E essa pedagogia gerou sede na mulher. Jesus disse assim, ó: quem beber dessa água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede, porque se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Dois segredos aqui. A água que ele dá mata a sede permanente, você não precisa retornar. Segunda verdade, a água que ele dá gera desejo da vida eterna. Então se a água que eu bebo não me gera desejo da salvação, essa água não é viva, é do poço. E nós precisamos rever as nossas referências. E ela pede, dai-me de beber, porque o bate-papo do discípulo gera sede, e ninguém estava vendo Jesus. Quem é você quando ninguém está te vendo? Seu assunto gera sede. Oh glória. Na ponta deste altar que é uma graça, e Deus está dizendo: eu tenho água que mata a sede, e dentro de você ela se torna uma fonte. Eu preciso de 2 minutos aqui para contar um testemunho. Eu prego a palavra de Deus desde o dia que eu aceitei Jesus. Só que demorou 2 anos para me ser batizado com o Espírito Santo. E não foi falta de busca e nem de renúncia. Eu fiz todo tipo de propósito que você imaginar. Eu fiz todo tipo de loucura que você possa imaginar. Eu já fiquei acampado no monte, já me vesti de pano de saco, já rapei o cabelo, eu já fiz, irmão, eu era tudo, toda loucura que tinha aí para ver se recebia poder, eu estava no meio. E eu busquei e não me encontrei. E um dia Jesus falou comigo: eu não te batizo não é porque eu não quero, eu não te batizo porque você não permite. Em João 7 a Bíblia diz que o Espírito é comparado com o rio.
E quando tem bloqueio, o rio não flui. Em Atos 2, o poder pousou na cabeça. Foram línguas repartidas como que de fogo. O que é que Jesus disse? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Olha para um bebê. Olha para um bebê. E quando ele está aprendendo a falar, ele simplesmente replica aquilo que é falado. Irmão, língua estranha não se aprende no TikTok. Língua estranha o Espírito coloca na cabeça e você só repete daquilo que está sendo falado. Aqui não é curso de batismo. Sabe por que Deus permitiu eu passar por essa história? Para poder estar hoje aqui explicando para alguém que não está sendo batizado. Não é porque Deus não quer, porque não permite. Então quando a chama pousar na cabeça, é simplesmente você colocar para fora. Você só vai repetir daquilo que está sendo transmitido na sua mente. Porque é engraçado que para ouvir o diabo é fácil. Para ouvir o diabo, você ouve a qualquer hora do dia. Mas nessa manhã aqui, Deus está falando: eu estou te desligando da terra e estou te conectando no céu. E eu não sei o que você vai fazer para se desligar aqui de baixo. Para esquecer o namorado, o iPhone 16, o carro do ano, o curso que você está fazendo. Mas essa manhã não é manhã de pensar em nada da terra. É manhã de se desligar da terra e se conectar no céu. Porque o Espírito vai pousar sobre a sua cabeça, vai colocar línguas na sua mente, e você só vai repetir aquilo que está sendo falado. Eu creio naquilo que eu carrego. Sexta-feira, num culto menor do que esse, Jesus batizou mais de 10 almas. Uma lésbica com 40 anos aceitou Jesus. Foram 2 vidas aceitando, 4 se reconciliando. Eu creio naquilo que eu estou transmitindo para essa geração. Nós vamos orar. Eu preciso que quem não está orando por batismo aqui, quem não está buscando o batismo, que está na primeira fileira, dê um passo para trás. E não, quem não está buscando, dê um passo para trás, para que nós venhamos identificar quem está buscando o batismo. Quem está aí no primeiro banco, dá um passo para trás, dá um passo para trás. Oh glória, eu preciso do auxílio de pelo menos 2 jovens aqui cheios do Espírito Santo, seja pastores, seja líderes, pelo menos 2, se tiver mais melhor, porque senão nós vamos ficar aqui até 1 hora, porque eu não vou desistir de você ser cheio do Espírito Santo. Eu não vou desistir de você receber essa graça. Oh glória. Irmão, cada um tem um tipo de experiência. O meu problema é que eu achava que um anjo ia aparecer na minha frente com 6 asas, com uma tenaz na mão, ia colocar uma brasa na minha boca, eu ia ser arrebatado, ia ficar pelo menos 6 horas falando em línguas, parecendo que estava em coma em casa. Mas cada um tem uma experiência, ninguém pode comparar a experiência do outro. Oh glória, oh glória. Eu preciso pelo menos que você feche os seus olhos, senão você vai se distrair comigo. Oh glória, oh glória. Calamando comina calavara sobria, noromanara lamando cominara lavara céu. Aralavarás sareu romanagai.